Meus queridos irmãos, nós vivemos numa época em que qualquer tipo de vitória é muito valorizada, mais do que em tempos antigos, em eras passadas. Hoje nós nos acostumamos a louvar o primeiro colocado, e o segundo colocado para nós nada mais é do que o primeiro perdedor, e não o segundo colocado. Numa empresa, a mesma coisa. Nós buscamos o reconhecimento como o melhor empregado, a melhor empresa do ramo. E na igreja, às vezes, a mesma coisa. Buscamos ser a melhor congregação de um distrito, ou o melhor distrito, ou o distrito que mais oferta para a IELB, ou o melhor pastor do universo. Nós procuramos, às vezes, na nossa vida, esse tipo de vitória. Nós somos condicionados, na verdade, desde criança, a esse tipo de busca, a esse tipo de educação. As escolas hoje é muito comum terem um ranking dos melhores alunos, aqueles que atingem as maiores médias, e isso hoje em dia é divulgado nas turmas. Olha, primeiro lugar, esse bimestre fulano de tal. Então nós vivemos num universo que é assim. Não adianta, a gente não vai conseguir mudar o mundo. O mundo vai ser assim e vai continuar sendo altamente competitivo em todas as esferas. Mas na Bíblia, nós vemos que Jesus tem um outro olhar. Ele não procura recompensar o primeiro colocado. Ele não procura indicar qual é o melhor discípulo, qual é a melhor cidade, qual é o melhor povo. E quando ele indica alguém dizendo, nunca vi tanta fé, não é para enaltecê-lo e colocá-lo em primeiro lugar, mas é como um espanto. Puxa, essa pessoa, ela não deveria ter a maior fé, porque ele é um romano, é uma mulher cirofenícia, mas eu nunca vi tanta fé nem em Israel, que é o povo que recebeu a palavra ao longo dos séculos. Então, quando Jesus faz assim, digamos, uma premiação ao primeiro lugar, não é numa competição, é dizendo, olha, ele atingiu essa fé, mas ele não deveria ter essa fé. Quem deveria ter essa fé são vocês de Israel, que receberam os profetas e as profecias. Então, Jesus, na verdade, usa essa premiação para educar aquele povo que está lá o ouvindo. E isso nós vemos no texto de hoje. Jesus sai da Jesus, depois de ter curado a filha, da mulher Cirofenícia, sai ali de Tiro e Sidom, daquela região, e vai para Cesareia de Felipe, que fica ao norte do Mar da Galileia. Então, ele está na região norte da Palestina, descendo agora para Jerusalém, que fica na Judéia, na região sul. Então, Jesus sai lá do norte, agora ele está na Cesareia de Felipe. E lá ele decide perguntar para os discípulos, quem o povo aí diz sobre mim? Quem eu sou sobre mim? O que o povo está falando? Não com espírito de fofoca. Mas Jesus quer ouvir dos discípulos o que eles têm ouvido nesse testemunho que cada discípulo dá sobre Jesus. E aí os discípulos então respondem, olha, alguns dizem que você é João Batista ressuscitado. Outros dizem que você é Elias. Outros ainda dizem que você é o profeta Jeremias. São as três maiores respostas, top of mind. Perguntava lá para o povo, quem é Jesus? João Batista, alguns Elias, alguns poucos Jeremias. Então Jesus era visto como essas três figuras. E é interessante mostrar que as respostas hoje no nosso mundo são as mesmas. De repente não os mesmos personagens históricos aqui, mas o mesmo tipo de resposta. Quem falava que Jesus era João Batista é aquele pessoal supersticioso. João Batista havia sido assassinado, morto, e todo mundo sabia disso. Era pública a notícia. Então alguns acreditavam numa superstição, num boato. Olha, o discípulo, o profeta sem cabeça voltou à vida. E é Jesus, esse aí é aquele que foi decapitado e está de novo vivo. É um zumbi, anda por aí. Eram supersticiosos da época. Nós temos pessoas que hoje respondem assim, quem é Jesus? Jesus é um mestre de luz. Jesus
é o maior psiquiatra e psicólogo que existiu na face da Terra. Jesus é o maior fundador da filosofia existencial. Jesus é um monte de coisa que na verdade não é, né? Jesus pode ser um comunista ressuscitado, né? Foi o primeiro comunista porque deu alimento aos pobres. Jesus pode ser o primeiro capitalista porque ele diz, olha, né, vamos gastar dinheiro enquanto a gente está vivo, deixa a mulher quebrar o perfume caro nos meus pés e desperdiçar mesmo. Alguns vão dizer, não, Jesus é o primeiro, digamos, estadista, né? Porque ele fala para dar o dinheiro a César. Jesus pode ser um monte de coisa no mundo moderno de hoje, mas é a velha superstição de acreditar que de fato Jesus é esse tipo de figura ideológica, histórica, etc. e tal. Tem aqueles que acham que Jesus é Elias, porque Elias foi um profeta que não morreu, ele subiu ao céu vivo, né? Deus o guardou vivo no céu. Então, há a profecia de que Elias voltaria antes do Messias. Então, alguns acreditavam que Jesus era Elias que havia retornado do céu vivo. Era um povo, então, um pouco mais judeu, religioso, aguardando o Messias. Mas ainda assim não acertaram no alvo, né? Porque Jesus era o Messias. Eles achavam que Jesus era o profeta que iria anunciar a vinda do Messias. Ainda hoje tem pessoas que têm respostas parecidas. Quem é Jesus para algumas denominações ou religiões, né? Quem é Jesus para os muçulmanos? Era um profeta. Quem é Jesus para a religião espírita? É um grande profeta, mas ainda não o grande precursor. Tanto que aí vai ter o evangelho de Allan Kardec, né? Não o evangelho de Jesus. Tá? Então nós vamos ter várias variações dessa resposta sobre Jesus, mas não dizendo quem de fato é Jesus. Dizendo, não, ele na verdade é aquele que viria antes do Salvador. Né? Então, quando nós temos esse tipo de resposta, nós estamos errando o alvo, como erraram aqueles que disseram que era Elias. Outros achavam que Jesus era Jeremias. Jeremias foi conhecido pelo seu ministério de sofrimento, de fidelidade à pregação da palavra. Ele sofreu muito, ele era emotivo também. Ele pregava com todo o seu coração e sofria por ver que a sua pregação, humanamente ali, não tinha muito resultado. Então alguns achavam que Jesus era um profeta desse tipo, simples, do povo, que sofria com o povo porque ele curava muitas pessoas doentes. Viam então as obras de Jesus, suas curas, milagres e seu amor. Muitos cristãos têm um Jesus meio parecido em mente, né? É um Deus do amor, é o Deus que abraça, mas se esquece que também Jesus é o Deus que pega o chicote e dá naqueles que estão usando o templo para fazer comércio. Esquece que Jesus também é aquele que condena o incrédulo, é aquele que fala para o jovem rico, você é apegado às riquezas. Se você quer me seguir, então abandone seus deuses, ou seja, vende tudo que você tem e dá aos pobres, porque o que você tem te aprisiona. Então vende isso. Jesus é aquele que quando tem que ser duro, era duro sim. Não era só um profeta de amor e carinhoso e que fazia os milagres para o povo. Não, Jesus tinha a parte que ele mostrava, sim, o juízo de Deus. Aí Jesus faz a pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro, que era chamado de Simão, o nome dele era Simão, Simão diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: você disse muito bem, Simão Pedro, Simão filho de Jonas. Você disse muito bem. Por quê? Porque o que você disse não foi uma revelação humana, não foi uma ideia humana, mas é uma ideia revelada pelo próprio Deus. Pedro é o primeiro a dizer claramente que Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Messias. Os discípulos haviam chegado perto naquela história do mar, que Jesus anda sobre as águas, né? E aí os discípulos adoram Jesus dizendo: tu és o Filho do Altíssimo. Mas Pedro complementa: tu és o Filho do Deus vivo, mas tu és o Cristo, o Messias.
Não é Elias que viria preparar o caminho, nem João Batista que morreu, e na verdade João Batista foi o Elias preparador do caminho, e nem Jeremias, um profeta de amor, sofrimento e caridade pelo povo. Você é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E só pode confessar isso, só pode dizer essas palavras de coração e boca quem realmente recebeu a fé de Deus. Porque a fé é um presente que Deus nos dá. Por mentalidade humana, por raciocínio, nós não chegamos a essa confissão de fé. Por tradição, nós não chegamos a essa confissão de fé. Mas é o Espírito Santo que move nosso coração e nossa boca a confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Messias, Filho do Deus vivo. E essa é a base de toda a nossa fé. A igreja cristã se sustenta nesse pilar, de que Jesus é o Messias. Porque se Jesus não é o Messias, nós todos iremos ser condenados ou por blasfêmia. Aí no caso os judeus estariam certos, nós estaríamos blasfemando contra Javé, Deus Pai. Ou os muçulmanos estão certos e nós estamos idolatrando um simples profeta, e também seríamos condenados por essa idolatria. Então a igreja cristã se sustenta no quê? Por que nós não somos judeus, nem muçulmanos, nem espíritas e nem outra coisa, mas somos cristãos? Porque cremos que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus vivo, é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Essa é a base da nossa fé. E não só isso, que quando a gente diz que Jesus é o Cristo, é o Messias, a gente está dizendo o quê? Que esse Messias veio para salvar todos os pecadores, veio morrer por cada um de nós, a base da nossa fé. E se Jesus é o Messias, significa o quê? Que ele tem poder sim para morrer e no terceiro dia ressuscitar dos mortos, mostrando que de fato a morte dele não foi a morte de um simples ser humano. Não foi a morte de um João Batista, de um Elias ou de um Jeremias. Foi a morte de Deus. Na cruz, Deus morre por nós em favor de cada um de nós. E é esse Deus que está conosco hoje. Quando a gente diz que Jesus é o Cristo, a gente traz Jesus para a nossa vida agora, ou a gente pensa em Jesus apenas ali na Cesareia de Filipe, em Jerusalém, ressuscitando? Quem é Jesus para você? Você só imagina Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo, lá na boca de Pedro, 2000 anos atrás, mais ou menos? Quem é Jesus agora na sua vida? Ou você deixa Jesus só nos domingos de manhã? Jesus é o Cristo no domingo de manhã, é o Filho que a gente invoca na invocação com o Pai e o Espírito Santo. Mas quem é Jesus na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo à tarde? Quem é Jesus no seu trabalho para você? O que você diz sobre Jesus nesses outros dias da semana? O que a sua vida diz sobre Jesus? Você confessa com a boca, com o coração, com a mente, com as suas atitudes, que na segunda-feira de manhã Jesus é o Messias, é o Filho do Deus vivo, ou não? Ou ficou restrito a 1h30 de culto no domingo? Porque a pior coisa que nós temos no mundo não é quem diz que Jesus é um espírito de luz, é um João Batista, era um profetinha, era a última encarnação de Buda. Esses aí não são os piores, que estão em outras religiões falando sobre Jesus. O pior não é a Veja, super interessante, a Folha, que quer dizer assim: Jesus pode ser que existiu, mas foi só um ser humano, ele morreu, teve uma esposa. Esses não são os piores para o mundo. O pior para o mundo é aquele que diz: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas na sua atitude semanal não mostra isso. Porque com a boca confessa, no domingo de manhã: sou cristão, creio que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Mas com as suas atitudes, com as suas palavras, não mostra isso no seu trabalho. Falta com ética, falando mal de um colega de trabalho, pelas costas, né? Espalha boatos para tentar subir de cargo, né? São exemplos que a gente usa na nossa vida diária. Sonega imposto de renda quando dá,
maquina na contabilidade para pagar menos imposto, menos ICMS. Vai vender um carro, o carro está todo detonado, mas você não comunica isso para quem vai comprar e coloca um preço, a tabela FIPE. E você sabe que não vale, o seu carro não vale a tabela FIPE, porque tem alguns problemas que você sabe, logo vai estourar. Será que a gente vende esse carro, o cara sabe que eu sou cristão, o carro dá problema e vai dizer, nossa, baita confissão de fé. Esse cara que diz com a boca que Jesus é o Cristo, me vende um carro e não avisa todos esses problemas. Então a nossa vida tem que ser, no domingo de manhã, o que Pedro disse, o que nós confessamos, e durante toda a semana. O discípulo de Cristo não tem folga. O discípulo de Cristo, aquele que é batizado, ou aquele que vem à fé por ouvir a palavra, é discípulo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem momentos que eu descanso a minha fé e a minha atitude cristã. Eu tenho e devo ser cristão todos os momentos da minha vida. Isso é teologia luterana. O que eu quero dizer? Que você ouvindo a música da igreja, ou ouvindo um rock and roll, você faz isso na presença do Senhor. Que você aqui na igreja e ali na balada sábado de noite, ou na casa dos seus parentes domingo à tarde, você está na presença do Senhor da mesma forma. Ou seja, o culto é Deus em favor da gente, mas quando a gente leva o culto para fora, é Deus em favor do povo lá fora, do mundo lá fora. Você torna a pessoa que entra em contato com você uma pessoa na presença de Deus em favor dela, porque você vive a sua fé. Você mostra misericórdia, você mostra amor, você mostra ética, você mostra honestidade, retidão civil e assim por diante. É você pregando com as suas obras que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Por quê? Muitos cristãos matam Jesus após sair o culto, após sair da igreja. Jesus e Deus estão vivos aqui, lá fora estão mortos na nossa vida, Isso não pode acontecer com a igreja de Cristo. E não acontece. Há hipócritas entre os cristãos. Há aqueles que ressuscitam Jesus domingo e matam ele depois quando vão para casa. Mas a igreja sempre será feita da pregação da palavra que atrai verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos que vivem a fé 24 horas por dia. Seja 1% ou 2% de uma igreja de verdadeiros cristãos, a igreja nunca será vencida. É isso que Jesus fala. Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre a sua confissão eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela. Ele não está dizendo da estrutura da igreja, ele não está dizendo da IELB, da igreja católica, da cristandade, do ocidente. Jesus está falando daqueles verdadeiros discípulos dentro da igreja visível, dos verdadeiros discípulos e cristãos que se reúnem em torno da palavra de Deus e vivem essa fé na igreja e fora dela. E vêm ao culto todo domingo dizer, olha, eu vivi minha fé, mas eu falhei em vários momentos essa semana. Por isso venho pedir perdão, pois reconheço que em alguns momentos eu matei Jesus no meu discurso ou na minha fala. Então eu preciso do perdão de Deus no domingo de manhã. Quem não vive a fé, vem ao culto só por vir. Porque você vive aqui, Jesus vive e mata ele durante a semana, mas aqui está vivo de novo. Então é como se fosse uma pausa, é como se fosse assistir um seriado, um jogo de futebol, um filme, que cada jogo é um novo jogo. Quem vive a fé 24 horas por dia, 7 dias a semana, sabe que um culto está interligado ao outro. E que na verdade, o que a gente faz na semana ali, não é um intervalo, na verdade é o meio do nosso culto. A gente pode dizer assim, que o nosso culto começa aqui na igreja na leitura do Salmo. E ele vai terminar semana que vem na absolvição. Então o que você faz depois que sai da igreja é o culto. Você comete pecado, acerta aqui, peca ali e tal. Chega no outro domingo para terminar o culto que você começou domingo passado. Aí você termina invocando a Deus, olha Deus, eu me afastei da sua presença em alguns momentos, e confessando os pecados que você cometeu no culto dos 7 dias da semana. Então a semana toda é o teu sábado, não existe dia mais santo.
A semana inteira é o teu sábado, é o 7º dia. Por isso nós não guardamos o sábado como alguns. Não é o sábado, são 7 dias. A semana é o nosso sábado, onde nós dedicamos a nossa vida ao culto do Senhor. Ou seja, não tem intervalo entre um culto e outro. Você recebeu o perdão, já está iniciando o culto da semana seguinte, lendo o Salmo, invocando a presença de Deus e ouvindo a palavra agora. Aí você vive o dia todo, a semana inteira, mostrando que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo, é o dono, é a cabeça da igreja que não deixará a igreja ser vencida por ninguém. O mundo quer vencer a igreja matando Jesus. Super interessante, Veja, Folha, muitas vezes colocam notícias falsas, com um pouco de verdade, e chega a conclusões assim, Jesus não existiu, Jesus não ressuscitou, usando falácias, usando falsa lógica muito bem construída. Os ateus querem destruir Jesus, vários querem matar Jesus, mas não conseguirão, porque Jesus prometeu, não por nossa causa, mas por causa dele, que o inferno e o mundo não vencerão a pregação da palavra à igreja cristã. Por isso, meus queridos irmãos, vivam a vida com a certeza dessa vitória. Vivam a vida com a certeza de que Jesus é o teu Messias, é o teu Salvador. Quando você hoje abraçar seus filhos, for visitar seus pais, ligar para alguém, saiba que você está fazendo isso na presença de Deus. E o seu abraço, o seu beijo, o seu perdão dado a alguém, nada mais é do que o próprio perdão de Cristo agindo em você. Você recebe o perdão aqui da boca do pastor por ordem de Cristo, mas para distribuir para as pessoas. Então sejam pequenos Cristos, diz Lutero. Sejam pequenos Messias na vida das pessoas lá fora, distribuindo perdão, amor, palavra de fé, mostrando que Jesus está vivo. E isso você faz no seu trabalho, diz Lutero, que no seu trabalho, na sua família, no governo, Deus está usando os cristãos para distribuir, para serem pequenos cristos na vida deste mundo que carece tanto do amor de Jesus. Quando você é honesto com o seu trabalho, quando você é o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho que você pode ser, quando você é um patrão que é honesto com seus empregados, quando você é um empregado que faz o melhor para a empresa do seu patrão, você está sendo um pequeno Jesus para essas pessoas. Quando você usa o seu voto de forma consciente, você está sendo um pequeno Cristo para a nossa nação. E assim, no nosso dia a dia, a nossa missão é essa: sejam pequenos Cristos na vida do mundo inteiro. E Deus abençoará este mundo ricamente. O mundo morto voltará a ter vida por ação de cada um de nós. Que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, nos guarde nessa nossa caminhada, hoje e sempre. Amém.